Olá! Hoje a gente vai desvendar um universo que está por toda parte, mas que a gente quase nunca vê: o mundo dos sistemas distribuídos. É essa tecnologia que, quietinha, faz o nosso mundo digital girar. Já parou pra pensar nisso? Como é que um serviço de streaming consegue lançar um filme para milhões de pessoas no mundo todo no mesmo segundo? Parece mágica, né? Mas a resposta não tem nada de mágica. É pura engenharia e da mais avançada. Acontece que, por trás das telas, existe uma verdadeira orquestra de computadores trabalhando em total sintonia. E essa orquestra, bom, é exatamente isso que a gente chama de sistema distribuído. Beleza, então vamos começar pelo básico. Para entender como tudo isso funciona, a gente precisa firmar bem os alicerces, né? O que, afinal de contas, é um sistema distribuído? Olha só a definição-chave. É um conjunto de computadores, todos conectados, que trabalham juntos de um jeito tão coordenado que, para quem está usando, parece uma única máquina superpoderosa. A grande sacada é essa: toda a complexidade fica escondida. Mas para que tanto trabalho, né? Bom, é por causa do que esses sistemas prometem. A transparência, por exemplo, que esconde toda essa bagunça de quem usa. O paralelismo e a concorrência, que permitem dividir o trabalho pesado e deixar milhões de pessoas usarem ao mesmo tempo. A tolerância a falhas, que é a garantia de que se uma peça quebrar, o sistema inteiro não vai para o brejo. E a escalabilidade, que deixa o sistema crescer o quanto for preciso. Juntando tudo isso, a gente tem a base da internet que conhecemos hoje. Agora, é bom saber que não existe um tipo só de sistema distribuído. É que nem prédio, sabe? Existem várias plantas, várias arquiteturas diferentes, cada uma pensada para uma finalidade. Vamos dar uma olhada nas principais. De um lado, a gente tem um modelo clássico, o cliente e o servidor. Pensa no seu e-mail. O seu celular ou computador é o cliente que pede as mensagens para um servidor central. Simples assim. Do outro lado, tem o peer-to-peer, o famoso P2P. Aqui a história é diferente. Todo mundo na rede é igual. Cada computador pode ser tanto o cliente quanto o servidor, pedindo e entregando dados. Não tem um chefe, o que torna a rede muito mais resistente. Outra coisa fundamental é como as partes do sistema conversam entre si. A gente tem os sistemas fortemente acoplados. Imagina vários chefes trabalhando na mesma cozinha. Eles compartilham a mesma despensa, os mesmos ingredientes. A comunicação é instantânea, é super rápido. Agora, pensa nos sistemas fracamente acoplados. Aqui, cada chefe está na sua própria cozinha. Para conversar, eles usam o telefone. É um pouco mais lento, claro, mas isso permite que a gente adicione quantas cozinhas quiser. Ou seja, o sistema fica muito, mas muito mais escalável. Essa tabela aqui resume bem a ideia. Cada arquitetura tem suas vantagens e seus desafios. Cliente-servidor é fácil de gerenciar, mas tem um ponto único de falha. P2P é super resiliente, mas a segurança é um quebra-cabeça. No fim das contas, a escolha depende do que se quer fazer. Não existe bala de prata. Certo. Então a gente tem um monte de computadores diferentes, rodando sistemas diferentes, talvez espalhados pelo mundo todo. Como é que essa turma toda consegue se entender? Parece impossível, né? A resposta é uma espécie de cola mágica de software. Essa cola mágica tem nome, middleware. Pensa nele como um tradutor universal. Ele fica ali no meio do caminho entre os aplicativos e o sistema operacional, pegando as mensagens de um e traduzindo para o outro. É o middleware que permite que sistemas totalmente diferentes conversem. Sem ele, bom, a internet moderna simplesmente não existiria. E middleware não é uma coisa só. Existem várias ferramentas. O Kafka, por exemplo, é como um grande mural de avisos digital. O RabbitMQ é tipo um carteiro super confiável, que garante a entrega da mensagem. Já o gRPC é como um tradutor simultâneo, para conversas muito rápidas. E o ODBC ou JDBC. Pensa num adaptador de tomada universal, só que para conectar aplicativos com qualquer banco de dados. Com essas ferramentas, a gente consegue montar estruturas gigantescas como os clusters e os grids. O que são clusters? Basicamente, a espinha dorsal da computação em nuvem. São várias máquinas bem parecidas, todas no mesmo lugar, trabalhando juntas como se fossem um supercomputador. Agora, os grids são ainda mais audaciosos. Eles conectam máquinas completamente diferentes, espalhadas pelo planeta, para resolver problemas científicos enormes, como a análise de dados lá do acelerador de partículas do CERN. Mas construir esses sistemas não é só plugar um monte de computador na tomada. Existem regras, leis fundamentais, quase como as leis da física mesma. E essas leis ditam o que é possível e o que não é. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Então, vem a pergunta que vale ouro. Dá para ter um sistema distribuído perfeito?
Sabe, um sistema que está sempre disponível, que mostra informação certinha para todo mundo ao mesmo tempo e que não para de funcionar nem se a internet cair no meio do caminho? Será que dá para ter tudo isso junto? A resposta curta e grossa é não. Infelizmente, não dá. E quem formaliza isso é o famoso Teorema CAP. Ele diz que todo sistema distribuído precisa se equilibrar em 3 pilares. Consistência, que significa que todo mundo vê sempre o dado mais recente. Disponibilidade, que é o sistema estar sempre de pé, respondendo. E tolerância à partição, que é a capacidade de continuar funcionando mesmo se a comunicação entre as partes falhar. E aqui vem o pulo do gato. O teorema diz que quando acontece uma falha na rede, e vamos ser honestos, falhas sempre acontecem, você só pode escolher 2 desses 3 pilares. Não dá para ter os 3. É uma escolha obrigatória, um dilema fundamental da engenharia. Então a escolha fica entre 2 opções. De um lado, o sistema CP, consistência e tolerância à partição. Pensa num banco. Para eles, o mais importante é que o saldo esteja sempre correto. Se a rede falhar, eles preferem sair do ar do que mostrar um dado errado. Do outro lado, sistemas AP, disponibilidade e tolerância à partição. Pensa numa rede social. Para eles, o mais importante é estar online. Eles preferem que a plataforma esteja funcionando, mesmo que por alguns segundos o feed de alguém não seja o mais atualizado de todos. E tem mais uma dessas leis da física que complica a vida. Não existe um relógio universal. Cada máquina tem seu próprio relógio interno, e eles nunca, jamais, estão perfeitamente sincronizados. Isso pode virar um caos na hora de saber o que aconteceu primeiro. A solução para isso é um protocolo chamado NTP. Ele age como um maestro, tentando deixar todos os relógios da orquestra o mais afinados possível. Ok, com todas essas leis e desafios, como é que se projeta um sistema que seja forte, seguro e que funcione bem? A resposta está em se apoiar em 4 pilares fundamentais. Todo bom projeto precisa pensar nisso. Primeiro, segurança. Em uma rede aberta como a internet, isso nem se discute. Depois, escalabilidade e resiliência, que garantem que o sistema cresça quando precisa e não desmorone na primeira falha. E por fim, a heterogeneidade, que é a habilidade de fazer coisas diferentes funcionarem juntas, o que, como a gente viu, é o trabalho do middleware. E esse pilar da escalabilidade, especialmente a tal da elasticidade, tem um efeito direto no bolso. Imagina um app de estudos para o Enem. Na semana da prova, o uso vai lá no teto. Mas no resto do ano, é bem mais tranquilo. Se a gente mantiver um monte de servidores ligados o ano todo, é dinheiro jogado fora. Com elasticidade, a gente aumenta e diminui a capacidade conforme a demanda. A economia é gigantesca. No final das contas, a grande lição de tudo isso é que não existe almoço grátis. Não tem solução perfeita. Projetar sistemas distribuídos é, na verdade, a arte de gerenciar concessões. É um eterno equilíbrio entre desempenho, custo, segurança, consistência, tudo isso. E para a gente fechar, fica uma provocação. A computação está cada vez mais saindo dos grandes data centers e indo para a borda, ou seja, para os nossos carros, drones, sensores. Que novos desafios isso vai trazer? Que novas leis da física a gente vai ter que descobrir para lidar com essa nova realidade? Uma coisa é certa, o campo não para de evoluir e o futuro promete ser fascinante.